Olá, bem-vindos ao módulo Funções Executivas do curso Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Teoria e Prática. As funções executivas, elas se desenvolvem desde os primeiros meses de vida e ela tem um desenvolvimento lento relacionado à maturação do córtex pré-frontal. Elas começam a se desenvolver nos primeiros meses de vida e elas vão ter a maturação ali por volta entre 19 e 21 anos de idade. Eu trouxe esse conceito do Diamond e Diniz, que fala que as funções executivas, elas são capazes de direcionar comportamentos a metas, analisando a sua eficiência, abandonando estratégias ineficientes, resolvendo problemas imediatos e ou de médio e longo prazo. Então, eu costumo dizer que ela é o centro de comando, é ela que vai mandar as informações para o restante do cérebro, faz essa ponte para transformar nas ações, né? Eu trouxe a imagem aqui do córtex pré-frontal para que a gente entenda minimamente o que afeta o TDAH no córtex pré-frontal e que faz essa disfunção nas funções executivas. O córtex pré-frontal, na porção dorsolateral, ali como está exibindo na imagem para vocês, ele é responsável pelo planejamento de ações, de comportamento, planejamento de como que ele vai desenvolver uma proposta, flexibilização, funcionamento da memória de trabalho. Na porção orbifrontal, eu trouxe só alguns exemplos, né, pelo que são responsáveis, não são somente essas. É a parte da inibição, da avaliação de riscos, o controle inibitório. A superfície medial ali, ela apresenta o automonitoramento, correção de erros, a responsável pela atenção. Então aqui vocês veem como é complexa essa parte pré-frontal do nosso cérebro. Pois é nelas realmente que estão essas funções executivas, que são requeridas nas situações em que exigem maior concentração. As funções executivas, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Elas servem como base da aprendizagem. Os estudos científicos trazem essas 3 funções que eu trouxe nesse slide para vocês como as funções de base. Através delas, advêm outras funções, mas essas são as funções de base do funcionamento executivo, que é a memória de trabalho, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Elas estão sempre em conjunto, elas são sempre requeridas toda vez que a criança precisa resolver uma situação mais complexa ou não, até mesmo uma situação corriqueira do dia a dia. Elas são requeridas sempre que o indivíduo se engaja numa tarefa nova ou que possui um esquema comportamental prévio ou automatizado. Elas são sempre requeridas para levar uma intenção a um comportamento, uma intenção a uma ação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controle inibitório. Segundo o Dr. Russell Barkley, que é um dos grandes estudiosos na área do TDAH, é um dos componentes das funções executivas mais prejudicado. É a habilidade, o controle inibitório, de inibir ou controlar respostas impulsivas ou automáticas, e então utilizar a atenção e o raciocínio na elaboração das suas respostas. Memória de trabalho. A memória de trabalho, eu costumo associar à memória RAM do computador. Quando a gente abre várias guias e ficam várias informações ali, mas nem tudo que está aberto vai entrar para o nosso HD e vai ficar salvo lá na nossa pastinha de arquivos. Essa é a memória de trabalho. É uma memória imediata. Ela permite a realização dos processos cognitivos conscientes, que exige atenção, revisão, manipulação e organização das conexões com a memória de longo prazo. Manter informações na mente enquanto elas são manipuladas, como eu fiz uma analogia com as guias do computador. Elas mantêm essas informações abertas enquanto as guias estão abertas. Então, na memória de trabalho, ela é a responsável por manter essas informações enquanto elas estão sendo utilizadas, manipuladas. Ela tem uma capacidade limitada, né? As principais características dela. Ela é uma memória ativa, transforma as informações, ela atualiza constantemente os conteúdos, porque quando os conteúdos entram na memória de trabalho e quando eles não são mais necessários, eles são automaticamente descartados, como está na imagenzinha ali do cérebro. E o que é mais significativo, o que
é necessário que entre para a minha memória de longo prazo, ele não é descartado e através daí que vai adquirindo conhecimento. E qual que é a importância da memória para o aprendizado, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é o aprendizado. O aprendizado é a aquisição de novos conhecimentos. E a memória é o processo pelo qual esses conhecimentos são codificados, armazenados e posteriormente evocados. Nós temos as memórias sensorial, que é o que eu aprendo através dos meus sentidos, a memória de trabalho, que é essa memória imediata das coisas às quais eu tenho acesso mais rápido, ainda não se consolidaram como aprendizado, e daí sim a memória de longo prazo. A memória é a retenção de um aprendizado. Um papel fundamental da mente e da inteligência humana é buscar elementos na memória de longo prazo para poder comparar e tomar decisões, utilizando a memória de trabalho. Então, a memória é imprescindível para o aprendizado, né? E é através dela que vão se consolidando esses aprendizados. A próxima função executiva que a gente vai conversar um pouquinho é a flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva, segundo Fuentes, é a capacidade do nosso cérebro alternar e mudar o curso das ações que experienciamos ao longo da vida, ou ao longo do nosso dia, que possibilita nos adaptarmos às novas experiências cognitivas, ou seja, mudar o rumo de algo que não foi ainda experienciado, de procurar rotas alternativas para a resolução de alguma situação. Ela tem um papel relevante na aprendizagem e capacidade de resolução de problemas complexos. Ela nos permite selecionar estratégias diferentes para nos adaptarmos a novas demandas. As crianças possuem uma flexibilidade cognitiva baixa, por isso a importância do estabelecimento de rotina para elas. As crianças, de maneira geral, já têm uma flexibilidade cognitiva baixa. Ela aprende daquela maneira, ela conhece aquele percurso e ela tem dificuldade em quebrar essas rotinas. Então, é imprescindível que a gente estabeleça a rotina para que a gente faça a flexibilização dessa rotina, incluir novos conceitos, novos conteúdos, novas situações, para que essa criança amplie esse repertório cognitivo dela. Através da flexibilidade cognitiva, a gente experiencia a mudança de perspectiva para adotar novas maneiras de pensar, de soluções de problemas. Ela assim, de uma maneira prática, para estar explicando para vocês, a capacidade de usar o pensamento criativo para ajustes flexíveis, né? Adaptar a mudanças. Eu volto a falar dessa maneira assim, porque é uma quebra de paradigma. Ela está relacionada com a inteligência fluida, com o raciocínio fluido e a capacidade de resolver um problema de uma maneira fácil e eficiente. Então, através dela, que vai selecionar a forma mais adequada, mais tranquila, qual a criança vai conseguir resolver os problemas, as dificuldades, as propostas, as mais diversas situações com que ela vivencia durante o dia a dia dela. E as funções executivas na aprendizagem, né, na escola, para que elas são importantes? Elas são imprescindíveis, como eu já comentei no início dessa nossa aula. Elas são um conjunto diversificado das competências que elas devem ir sendo aprimoradas ao longo do desenvolvimento humano. Elas são responsáveis, as funções executivas, a memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, elas são responsáveis diretamente por essas ações que fazem parte do aprendizado da criança, que elas precisam recrutar essas funções cotidianamente, não só para o aprendizado acadêmico, para o seu aprendizado do dia a dia, para o seu aprendizado durante a vida. Fonseca trouxe esse conceito que ele nos traz para que elas são importantes para a aprendizagem, porque através delas que as crianças estabelecem objetivos, elas planificam, elas gerenciam, antecipam as tarefas, textos, trabalhos, escolhem a melhor forma de resolver um exercício, abandonam algumas estratégias, quando vai fazer uma prova, não consegue fazer a primeira questão, ela muda o curso daquele contexto e vai para a segunda, vai para a terceira. Então, elas são requeridas o tempo todo, as funções executivas. Elas são requeridas quando você vai escovar os dentes, elas são requeridas quando você vai dirigir. No ambiente escolar,
elas são capazes por priorizar, ordenar as tarefas, como eu estava dando o exemplo ali da prova, né? Num tempo, planejar o tempo para a conclusão daquela determinado exercício, daquela determinada proposta, e hierarquizar os dados sobre os mais complexos, os menos complexos, por quais eu consigo resolver melhor aquela tarefa, qual me foi solicitada. Elas são responsáveis também por pensar, reter e manipular, memorizar, resumir dados ao mesmo tempo em que leem. Então, as funções executivas elas são requeridas ao tempo todo durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu recruto essas funções o tempo todo, porque elas que são responsáveis por direcionar o meu comportamento para as ações. Bem, gente, é só um pequeno vídeo para dar uma reforçada, para dar uma clarificada nos conteúdos que ficam ali conteúdos complementares que ficam aqui na plataforma. Eu estou à disposição de vocês para mais esclarecimento. Deixem as dúvidas ali no fórum, que eu faço um novo vídeo para explicar alguma coisa, ou a gente conversa por ali mesmo. Um grande abraço e até mais.